Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre mais uma importante questão da reforma tributária. O economista Otto Nogami analisando o panorama da pequena indústria. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius explicando qual a diferença entre a operação de comodato e a operação de consignação, ambas muito recorrentes no mundo empresarial. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Fique conosco. Os resultados do Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria mostram que os principais indicadores apresentaram uma certa queda. O índice de satisfação, por exemplo, que também apresentou queda, é devido à queda no faturamento, apontado pelas empresas pesquisadas. Essa queda no faturamento ela tem uma explicação. À medida que nós temos aí uma inflação acumulada nos 3 primeiros meses desse ano de 2024, de 1,42%, que anualizados dão 5,78%. Ora, nós sabemos que a inflação ela corrói o poder de compra, ou seja, compromete o orçamento das famílias, fazendo, portanto, com que a demanda seja mais fraca. E à medida que a demanda é mais fraca, nós temos então essa queda no faturamento. Queda no faturamento, do ponto de vista financeiro, para a empresa, representa uma queda no lucro operacional. Então, o índice de satisfação nesse sentido por parte das empresas, realmente ela está comprometida. Um segundo indicador importante é o índice de contratação e demissão. As empresas pesquisadas sinalizam de que elas têm vaga, sem dúvida alguma. Entretanto, falta mão de obra qualificada para ocupar essas posições. E, lógico, à medida que há uma escassez de bons profissionais no mercado, a tendência natural é que o salário médio real aumente. Um terceiro ponto importante nessa pesquisa é o índice relativo a custos, que se manteram, segundo os pesquisados, estabilizado. Ora, essa estabilidade no índice de custos se explica pelo comportamento do Índice Geral de Preços de Mercado, o famoso IGPM, que no primeiro trimestre apresentou uma queda de 0,92%. Ora, isso significa dizer que o preço dos bens intermediários e das matérias-primas pouco comprometeram no custo de produção. Daí essa estabilidade no índice de custos. E o quarto e último indicador importante diz respeito ao índice de satisfação macroeconômica, que apresentou um certo recuo. Esse recuo se explica, então, pela inflação, que para o ano de 2024 ele apresentou um acumulado de 5,78%, e também em função do aumento do desemprego, que foi para 7,9% no último trimestre, segundo as pesquisas da PNAD contínua do IBGE. E um terceiro elemento importante a ser considerado é a taxa de juros Selic, que nesse patamar de 10,75 agora, se prevê até o final do ano um patamar da ordem de 9,5%. Comparativamente às opiniões colhidas no mês de dezembro, a perspectiva com relação à evolução da taxa de juros Selic seria em direção a 9%, ou se não até um pouco menos. Entretanto, condicionantes internacionais e as condicionantes do mercado doméstico estão começando então a sinalizar esses 9,5%, ou seja, uma taxa de juros maior do que a expectativa no começo do ano. Então esses indicadores em geral estão mostrando realmente que há uma certa preocupação por parte do empresariado com relação à atividade econômica. Vamos aguardar. Falando sobre reforma tributária aprovada por emenda constitucional no final do ano passado e agora a regulamentação dela, alguns aspectos importantes do que diz respeito
a legalização ou a regulamentação do IBS e do CBS. Esses impostos já estava lá previsto que eles não seriam cumulativos, ou seja, aquele valor que seria pago relativo ao imposto ou que seria apurado numa operação, nas operações subsequentes eles seriam descontados, de maneira a evitar ou um duplo pagamento ou a cumulatividade dos tributos. Todavia, aquilo que está previsto na emenda constitucional como uma exceção passa no projeto de lei complementar a ser apresentado como uma regra. E qual é ela? É no sentido de que, para que se possa aproveitar o crédito tributário da operação anterior, o contribuinte só poderá fazê-lo se comprovado que o imposto naquela operação foi pago. Caso contrário, eventual imposto ou não pode ser apropriado ou creditado, ou, se creditado, deverá ser estornado. Isso vai gerar ainda mais burocracia, mais confusão, maior insegurança jurídica para todas as empresas. E aqui nós estamos falando de micro, pequenas, médias e grandes empresas, porque todas estarão sujeitas em algum momento ao pagamento ou apuração de créditos relativo a esses tributos. Portanto, o que nós precisamos é uma regulamentação, uma reforma tributária que diminua a insegurança jurídica, diminua a burocracia, diminua o trabalho e o tempo despendido pelo empresário para que ele tenha apuração ou tenha segurança na apropriação de créditos e para pagamento dos seus tributos. Não pode a reforma tributária fazer com que o contribuinte seja o fiscal do seu fornecedor. Imaginem empresas que tenham dezenas, centenas, algumas até milhares de fornecedores, ter que fiscalizar cada um deles para ter certeza de que o imposto daquela operação anterior foi regularmente pago. Nós vamos trabalhar para que a reforma tributária seja efetiva, para que ela realmente desburocratize, reduza os custos na apuração e no trabalho para apuração da administração tributária. E isso passa também por essas questões de simplificação na forma de apuração, na apropriação de crédito e na transferência desse crédito. O SINP trabalha nesse sentido, para uma legislação racional, simplificada, para que todos possam ficar regulares e se dedicar à sua atividade, gerando emprego e renda, e principalmente focada na estabilidade da microempresa e da empresa de pequeno porte. Hoje vamos falar sobre duas operações que ocorrem com certa frequência, com habitualidade no mercado. São elas a operação de comodato e a operação de consignação de mercadorias. Comodato é o empréstimo de coisas infungíveis. Só aquele bem é que poderá ser enviado para o receptor. Eu entrego este bem em comodato para você, você deverá devolver-me nas mesmas e totais condições nas quais você o recebeu. É uma operação gratuita, não onerosa. É o empréstimo de um bem sem ônus para aquele que recebe o bem por empréstimo. Esta é uma operação de comodato. Vamos à seguinte. No artigo 534 do Código Civil, temos a operação de consignação. Diferentemente da primeira, eu também entrego mercadorias de minha propriedade para a sua empresa e você. À medida que você consome, utiliza ou vende essas mercadorias, aí sim, eu vou até a sua empresa, você tem um representante, eu o meu, verificamos se, por exemplo, das 5 peças que eu lhe entreguei no regime de consignação, 5 peças, você consumiu, utilizou ou vendeu 2, está aí. Existe aqui da minha parte a obrigatoriedade de emitir agora uma nota de venda para você em função das peças consumidas, utilizadas ou vendidas, e as outras peças que porventura ficaram no seu estoque devem ser devolvidas. Neste momento, portanto, eu, agente, que sou proprietário e entreguei essas peças para você utilizar, consumir ou vender, deverei emitir uma nota de venda para os quais haverá a tributação normal dos tributos, quer seja o ICMS ou o IPI. Fui claro?
Muito obrigado a todos. Foi uma grande satisfação e até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Dr. Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, recém-eleito sucessor do desembargador Anaf. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo nosso. Saiba que o Tribunal de Justiça estará sempre aberto a toda a imprensa brasileira. Muito obrigado. Aliás, hoje estamos tendo a honra de estar gravando esse programa no Salão Nobre do Tribunal de Justiça. Exatamente. Quanta honra. Muito Salão obrigado. Ministro Costa Manso. Ministro Costa Manso. Bem, presidente, o tribunal comemora seus 150 anos. Nos fale um pouquinho a respeito, por favor. No dia 13 de fevereiro de 1874, foi criado o Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná. Foram 7 tribunais criados nesse ano de 1874, de maneira que no último dia 3 de fevereiro nós completamos o nosso sesquicentenário. O tribunal, que começou numa pequena casa da Rua Boa Vista, número 20, hoje é um colosso, ocupando 775 prédios por todo o estado de São Paulo, 40 mil servidores e cerca de pouco mais de 2.500 magistrados. O senhor assume, e eu tenho certeza que o senhor deve ter alguns novos projetos nessa nova gestão. Pode nos contar um pouquinho desses Cury. novos projetos, por favor? Toda a força da presidência para esse biênio estará focado numa prestação jurisdicional mais rápida, eficiente e de qualidade. E para que cheguemos a isso, vários fatores contribuem. Por exemplo, cada vez mais o investimento na tecnologia da informação. Sem dúvida. Investiremos muito nos nossos equipamentos, investiremos no nosso sistema informatizado, enfim, tudo aquilo que for necessário para, como você sabe, a tradição de São Paulo imperar numa prestação jurisdicional de qualidade. Bem, mas eu tenho certeza que o tribunal deve ter alguns projetos focados na área social. Sim, nós temos muito foco na área da infância e juventude. São 3 projetos que foram criados, já são programas, não são mais projetos, em consonância, em colaboração com a Corregedoria Geral da Justiça. Um deles chama-se Trampo Justo. O menor que vive abrigado em casa de abrigo, quando completa 18 anos, simplesmente vê as portas se abrirem e é colocado no meio social. O projeto Trampo Justo prepara esse jovem para quando atingir os 18 anos. Ele é feito em colaboração com a iniciativa privada. Aliás, nós precisamos muito da iniciativa privada na participação, na elaboração e consecução desse projeto. Conte conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Que é um projeto maravilhoso, né? Sim. Levar o jovem, informar, trazer, dar a ele a dignidade do trabalho e do autossustento, que é fundamental. Parabéns. E temos outro muito importante, se você me permite. Claro, por favor. É chamado Adote um Boa Noite. O Adote uma Boa Noite se dedica à adoção tardia, adoção daquela criança que passou daquela fase normal que todo casal pretende adotar, recém-nascido, poucos meses. Então esse programa, aliás, ele foca na criança com mais idade, tentando tirar das casas de abrigo crianças que numa perspectiva não teria mais condições de ser adotado. Projeto maravilhoso. E quem quiser fazer isso... É só entrar em contato com o tribunal ou especificamente com a Corregedoria Geral da Justiça. E aí qualquer pessoa pode... Ele será encaminhado para o atendimento especializado. Que bom. Bom, execução fiscal é um tema que necessariamente passa pelo tribunal. Como é que o senhor encara, como é que essa nova gestão com tecnologia, celeridade pretende, porque existem alguns milhões de processos? Sim, é importante que você diga isso porque o Tribunal de Justiça, em termos de quantidade de processos,
é o maior tribunal do mundo, não é do país, é do mundo. Do mundo. Do mundo. Nós temos 21 milhões de processos em andamento, cerca de 21 milhões de processos em andamento. E o que chama a atenção, Cury, é o fato de que desses 21 milhões, 12,7 milhões são execuções fiscais. Meu Deus. Então, a nossa taxa de congestionamento, mercê da execução fiscal, Claro. é a terceira pior do Brasil. Mas agora o Supremo Tribunal Federal editou o tema 1184 e o Conselho Nacional de Justiça a resolução 547, que privilegia ou determina que o poder público municipal, antes de ajuizar uma CDA, um executivo fiscal, tenha obrigatoriamente que efetuar o protesto desse devedor. Isso vai, e também essa mesma resolução permite que nós extinguemos toda execução com valor de rosto inferior a R$10 mil e paralisadas há mais de ano. Claro. Então essas serão extintas, nós deveremos ter então uma baixa de 21 milhões de processos que nós temos hoje, devemos eliminar cerca de 7 a 9 milhões de processos, que vai fazer com que a nossa taxa de congestionamento melhore bastante. Que excelente notícia. Boa notícia. Boa notícia, bons ventos. Sim. Parabéns pela Obrigado. gestão. Bom, quando nós falamos desses projetos, no novo judiciário, todos esses projetos, existem vários desafios a serem enfrentados. O senhor gostaria de pontuar alguns dos principais desafios para atingir essas metas tão importantes? Hoje o maior desafio é esse mesmo da execução fiscal. Nós estamos focando nossa força de trabalho nisso, porque no momento que eu eliminar de 7 a 9 milhões de processos de um acervo de 21 milhões de feitos, Claro. eu vou poder dirigir recursos humanos e recursos financeiros para a área que realmente importa. Porque não adianta ter uma execução fiscal parada, sem possibilidade alguma de cobrança efetiva. Claro. Você veja, eu cito como exemplo sempre o município de Guarulhos. Quando optou em 2023 por praticar o protesto antes de ajuizar a execução fiscal, ele quintuplicou a receita fiscal dele. Quintuplicou. Então, é um bom negócio, não só para o judiciário, mas principalmente para as prefeituras do Estado de São Paulo. E para a sociedade. Para a sociedade como um todo, também, evidente. São evidente. excelentes. Existem, quando se fala em dívida tributária, execução, etc., existem vários empecilhos que são colocados. Com essas medidas, esses empecilhos, na maioria dos casos, serão extintos. Certamente, deverão ser amenizados, ao menos, né? Ao menos amenizados. E aí o foco naqueles reais devedores. Sim, vamos focar aqueles que têm condições de fazer frente à execução fiscal. Claro, não é? fazer acordos. Lógico, né? evidente, Que é evidente. um grande caminho. Bom, o tribunal, ele é histórico, ele traz grandes nomes, grandes marcas, etc. Dá para nos contar um pouquinho a respeito desse cenário tão maravilhoso que nós estamos tendo privilégio hoje? Nós estamos aqui ocupando hoje aquilo que eu brinco chamando de a cereja do bolo da obra-prima de Ramos de Azevedo. Esse palácio teve a construção iniciada na década de 1920 e terminou, a última obra foi entregue à população em 1942. É como disse, uma obra-prima de Ramos de Azevedo. Foram mais de 20 anos, quase 20 anos de construção, mas ele é todo histórico, ele guarda muita história, guarda muito simbolismo e ele, é bom que saiba a população, está aberto à visitação. Basta que entre em contato com o nosso cerimonial, nós temos diariamente visitas guiadas e a população merece conhecer a beleza que é o Palácio da Justiça de São Paulo. A visita é guiada. Guiada. Em torno de 1h30 e é uma beleza. É um banho de cultura aqueles que conseguem visitar o Palácio da Justiça. É um privilégio. Um privilégio. Quando nós falamos da beleza, nós temos a beleza física, agora as mudanças acelerando o judiciário. Existe algum
algum objetivo temporal, ou seja, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, essas medidas serão implementadas, de reduzir esses processos e dar celeridade? Sim, nós vivíamos antes da pandemia uma realidade. Com o advento da pandemia, eu sempre digo que existia um judiciário até 16 de março de 2020. Verdade. Nunca mais voltaremos a ter aquele judiciário de 100% presencial, corredores de fóruns lotados, enfim, nós conseguimos, mercê da necessidade, passar do processo de papel para o processo eletrônico. Felizmente. Felizmente. Né? E essa foi a grande evolução que, bem ou mal, nos trouxe a pandemia. E nós temos que conservar aquilo que de bom nos deu a pandemia. Claro. E esse é o processo eletrônico, foi o maior presente que nós conseguimos. Tudo isso também é bom que se diga pelo investimento que se faz a várias gestões. Claro. Por isso que eu digo que uma das prioridades será a manutenção ou a ampliação do investimento na tecnologia da informação. Justiça tem que ser feita aos seus antecessores. Exato. Todos eles. Todos eles foram extremamente abertos, pelo menos com o SIMP, todos foram extremamente gentis, corteses, sempre nos atenderam. Então, parabéns por dar continuidade a esse trabalho e pelo mérito de todos os antecessores. E acho que é uma diferença que nós assistimos entre o Poder Judiciário e os demais poderes de Estado. Nós procuramos aqui continuar os bons projetos iniciados nas gestões anteriores. É verdade. E aqueles que eu iniciar e não tiver tempo de terminar, porque um prazo de 2 anos é muito pequeno para alguns projetos. Tenho certeza que o meu sucessor também irá dar continuidade a ele. É isso que orgulha o Poder Judiciário de São Paulo. Entre vários outros méritos, esse é um deles. Presidente, nós chegamos ao final do nosso tempo e nós pediríamos suas considerações finais. Foi um prazer conversar com o SIMP, conversar com o Cury, que sempre tem sido muito gentil com o Poder Judiciário. O que eu peço é isso, que tenham no Poder Judiciário de São Paulo um braço amigo. Nós estaremos sempre à disposição da sociedade civil, porque trabalhamos voltados para uma prestação de um serviço público. O nosso cidadão, o brasileiro de São Paulo, é e sempre será o nosso objetivo final. Sem dúvida, queremos agradecer muito por essa gentileza e essa cortesia com todos que participam conosco, que estão nos assistindo. Foi um prazer. Essas foram as palavras do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!